tudo bem? Meu nome é Andressa Salviano, técnico do Seguro Social, servidora pública federal e também professora de Direito Previdenciário. No vídeo de hoje, na aula de hoje, vamos estar falando sobre acidente do trabalho, um assunto muito cobrado em prova, um assunto extremamente relevante para a matéria aí de direito previdenciário, para você que está estudando para concurso do INSS. Deixa para mim nos comentários há quanto tempo você está estudando para o concurso do INSS, está estudando para o concurso do INSS mesmo ou para outros concursos, vai prestar o concurso esse ano ainda, de nível superior, ou ano que vem do concurso de técnico do Seguro Social para nível médio. E de saber. Não se esquece, ajuda aí, faça o bem, não custa nada. Você se inscrever no canal, ativar o sininho, também curtir o vídeo e, é claro, deixar um comentário. Quanto mais você curte, quanto mais você comenta, mais o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, entrega para outras pessoas. Por isso é fundamental, preciso muito da sua ajuda, faço bem ajudando aí na divulgação. Também você pode me acompanhar lá no Instagram, ficar mais pertinho, ver o meu dia a dia, minha rotina e tudo mais. Lá no Instagram, vou deixar passando aí para você. E caso você tenha interesse em se tornar meu aluno, minha aluna, eu também ministro mentoria, ministro curso aí de Direito Previdenciário e também tenho disponível simulados aí para venda, caso você tenha interesse, só deixar para mim nos comentários que eu entro em contato com você. Lei 8.213 de 91, a nossa lei de benefício previdenciário. O seu artigo 19, ela trata, começa aí a partir do artigo 19 a tratar sobre acidente de trabalho. Como eu disse, um assunto extremamente relevante para a prova. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou do empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho do segurado, artigo segurado. Tem o trabalhador avulso e também o segurado especial, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou ainda a redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Então, causou a morte do segurado no exercício do trabalho, acidente de trabalho, causou ali invalidez no trabalho, também acidente de trabalho, ou ainda causou uma redução na capacidade laboral desse trabalhador. Ele trabalhava de uma maneira, era mais eficiente, agora reduziu essa eficiência ficou deficiente devido ao acidente, alguma coisa assim, seja ela permanente ou temporária. Isso é acidente do trabalho, é isso que está falando ali o artigo 19. O parágrafo 1 fala que a empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador, que é o chamado EPI. Então, seja tanto EPI individual aí, coletivo, ela é obrigação da empresa. Então, na sua prova, a Sebrasp, a banca examinadora, que acredito eu que vai ser a Sebrasp, mas pode ser que seja FGV ou outra, mas independente de quem é a banca, ela vai perguntar quem é o responsável. O responsável é o segurado? O responsável é o médico que atendeu? Não, o responsável é a empresa, tá? Tomar cuidado com esse jogo de palavra que a banca sempre gosta de pegar você. É muito importante. Já caiu alguma pegadinha? Deixa aí pra mim nos comentários, eu gosto de interagir com vocês. Parágrafo 2, segundo. Constitui contravenção penal punível com multa. Então, é uma contravenção aí e ainda tem multa, Deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho, porque essas normas são extremamente relevantes, extremamente importantes. Até mesmo se não cumprir, tem a multa aplicada na empresa. De novo, é dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos. O que seria isso? É uma informação detalhada, minuciosa. Isso que quer dizer sobre os riscos de operação a executar e do produto a manipular. Então, aqui não é a mesma coisa lá, o funcionário da limpeza que limpa geralmente um estabelecimento, ele coloca aquela pra quê? Cuidado, piso liso, piso escorregadio, tô limpando e tal, Pra gente você tem uma atenção maior porque você viu a plaquinha ali e sabe que você não pode andar correndo, que você não pode bobear ali, que senão você pode escorregar, cair e sofrer um acidente, e tudo mais. Então, a empresa também tem um maquinário na empresa lá que ele deve ser
operado de uma outra forma, ou até mesmo tem uma máquina lá, como empilhadeira no supermercado, que eles têm que fazer curso, tá? Para poder estar operando, tem que fazer curso, não é qualquer um que pode operar, mexer nessa máquina, tem que ter o curso, porque acontece muito acidente, ela é muito pesada e pode até mesmo vir a óbitos, acidente grave. Então, a empresa ela tem que fornecer esse curso, a empresa tem que disponibilizar o curso, tem que disponibilizar o equipamento. Uns lugares também eles trabalham com aqueles óculos de proteção, luva, tudo isso a empresa tem que estar fornecendo para o funcionário, né? É obrigação da empresa, é isso que está falando aqui, tá? O Ministério do Trabalho e da Previdência fiscalizará os sindicatos e entidades representativas e os sindicatos também, tanto o Ministério do Trabalho e da Previdência como o sindicato, eles vão fiscalizar quem? A empresa, né? Para acompanhar a fiel cumprimento do dispositivo nesse parágrafo anteriores que a gente acabou de ler. Então, esses órgãos, né, como também o sindicato, vão fiscalizar. Então, realmente cumprindo essas normas de higiene e segurança do trabalho, tá? Esse é um assunto que as bancas geralmente gostam desse assunto, tá? Então, você tem que saber. Por isso que eu trouxe, né? Agora vamos para o artigo 20 da Lei 8.213. Considera-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, a seguinte entidades órbita. Doença profissional. A doença profissional, a doença do trabalho, vocês têm que decorar. Quando eu estudava para concurso, essa doença do trabalho, eu sempre lembrava condições especiais, condições especiais. Eu decorei essas palavras, condições especiais e doença do trabalho. Então, assim entendida e adquirida ou desencadeada em função das condições especiais em que o trabalho é realizado e com que ela se relaciona diretamente, constante da relação mencionada no inciso 1. Essa é a doença do trabalho. E a doença profissional, assim entendida, a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho. Então, essa doença profissional é daquela profissão, é daquilo, então é pelo exercício daquele trabalho, daquela profissão que gera essa doença, diferente da doença profissional, da doença do trabalho, né? Essa doença profissional. Vocês têm que, isso aqui é leitura, geralmente a banca cobra, tá? Isso em prova, literalidade desse artigo, literalidade exatamente como tá escrito aqui. Ela só troca a doença do trabalho por doença profissional, doença do profissional por doença do trabalho, ela inverte os conceitos, geralmente ela faz isso, então muita atenção, leia com atenção essas doenças profissional do trabalho, porque geralmente costumam ser cobradas em provas. Mas você não vai errar, tá aqui fazendo essa aula, o que eu sempre indico, faça essa aula anotando, fazendo mapinha mentais e tudo mais, depois você assista segunda, terceira vez, como uma forma de revisão, mas daí lavando uma louça, limpando uma casa, fazendo outras coisas, vai te ajudar a memorizar. Em videoaula sempre façam assim, a primeira vez assiste anotando bonitinho e tal, as outras vezes você pode só escutar. Aqui assim entendida, a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho, é peculiar de determinada atividade constante da relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social. Mas tem umas doenças que elas não são consideradas doenças do trabalho. Tem doenças que não são consideradas doenças do trabalho. Por exemplo, doença degenerativa, que seria doença como o Alzheimer, são doenças como o câncer, algumas doenças assim, elas são doenças degenerativas. Geralmente ela não vai cobrar a doença, tá? Eu só trouxe esses exemplos aqui para você fixar melhor, mas ela vai cobrar o quê? Não são consideradas como doença do trabalho, a doença degenerativa. Você vai falar que tá correta. A inerente a um grupo etário, às vezes aquele grupo etário adquire aquela doença que é de determinada região, determinada grupo ali, tudo bem, ela não é doença do trabalho. Só isso que você precisa saber. A que não produza incapacidade laborativa. É claro, né, gente? Deu uma doença, mas ela não produz incapacidade laborativa, você pode trabalhar normalmente, então ela não é doença do trabalho, não é considerada doença do trabalho. E é controlada, você vai lá, toma um medicamento todo dia ali, não, né, dependendo do nível que o medicamento é controlada e não é uma doença do trabalho, você consegue viver a sua vida normalmente e tal. Você não precisa saber a doença, eu só trouxe alguns exemplos para você fixar melhor. O que você tem que saber que não são doenças do trabalho, a doença generativa, a doença inerente a um grupo etário, a que não produz incapacidade laborativa. Isso você tem que decorar. Outra também, a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo de que é resultante de exposição a um contato direto determinado pela natureza do trabalho. Então, essa doença adquirida por segurado, sei lá,
a doença, às vezes é daquela determinada lá da região do norte, do Amazonas, lá, e é aquela doença, daí não é doença do trabalho, exceto eu fui lá trabalhar, exerci o meu trabalho, fui lá vacinada, vacina lá, tá dando uma, sei lá, uma doença lá, e sou enfermeira, tô indo lá dar vacina em todo mundo e tal. Então aí essa é a doença do trabalho, porque você tava no exercício da sua profissão, você teve que ir naquele grupo lá para realizar, que é isso que tá falando aqui, ó, doença endêmica adquirida por segurado habitante daquela região em que ela se desenvolva, salvo a comprovação de que é resultante de exposição ao contato direto pela natureza do trabalho. Aí esse enfermeiro ele teve contato direto pela natureza do trabalho dele, foi vacinar, né, que tava dando naquela região, aquela determinada doença ali, doença X estava dando naquela determinada, ele foi vacinar, ele estava trabalhando e infelizmente contraiu a doença, pegou a doença. Aí é doença do trabalho, né, nesse caso, é isso que tá falando. Equiparam-se também a acidente do trabalho para efeito dessa lei. Gente, isso é muito importante. Isso cai, chove, tá? Então presta atenção. O acidente ligado ao trabalho, que embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado ou para a redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exige atenção médica para a sua recuperação. Então, o acidente é ligado ao trabalho, porém não foi uma causa única, foi mais de uma causa, mas ele é ligado ao trabalho, contribui para a morte ou para a redução, ele vai ser acidente do trabalho, que é mais ou menos do começo, né, do artigo 19, muito parecido. O acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em consequência dele. Então, aqui tá falando que esse acidente vai ser ocorrido o quê? No local do trabalho, no horário de trabalho. Eu trabalho no INSS, então esse acidente tem que ocorrer lá dentro, né? Para quem trabalha de forma presencial, o acidente lá dentro. Você trabalha numa firma, numa empresa, numa loja, tem que ocorrer lá dentro. Isso que tá falando, no horário de trabalho. Ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro companheiro de trabalho. Então, seu companheiro de trabalho, sei lá, eles começaram a discutir ali, um bate, ou ele bateu em você e tudo mais. Isso é acidente do trabalho. Isso que tá falando aqui, por ato de agressão, sabotagem ou até mesmo terrorismo. Tá? A ofensa intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho. Então, começaram a disputar ali uma vaga de gerente, o Joãozinho quer, a Maria quer, começaram a brigar lá, essa disputa relacionada ao trabalho, infelizmente um veio a cair, quebrou a perna, sei lá, então esse acidente é acidente de trabalho porque foi relacionado à disputa ali do trabalho, no horário de trabalho, no local de trabalho relacionado ao trabalho, né, isso que tá falando ali. Ato de imprudência, negligência ou imperícia de terceiro de companheiro de trabalho. Então, eu trabalho na máquina X, chego todo dia em certo horário e a gente sabe que eu tenho que pegar essa máquina ligada ou desligada e de repente não pode ligar aquele botão X lá, porque senão queima a mão da pessoa. Aquele botão X só pode ser ligado em algumas ocasiões, alguns momentos do dia e deixaram ligado. Então isso foi uma imprudência, uma imperícia. Não deveria ter deixado aquele botão ligado, ligou e ocorreu um acidente, né? A pessoa ficou ali, cortou a mão gravemente e tal, os dedos, alguma coisa do tipo. Isso é um exemplo também de ato de imprudência, negligência ou imperícia de terceiro ou companheiro de trabalho que ocorreu ali, tá? Ato de pessoa privada do uso da razão. A pessoa tava desnorteada, louca mesmo, foi lá, entrou, deu uma facada, conseguiu entrar com uma arma dentro da empresa, sei lá, atirou, deu uma facada, ou alguma coisa, ou deu alguma coisa envenenada pra pessoa comer, não sei. Essa Andressa é criativa, vem milhões de coisas na cabeça da gente, mas a pessoa estava privada do uso da razão. Isso também é acidente de trabalho, porque é no local de trabalho, no horário de trabalho e tudo mais. Desabamento, inundação, incêndio, outros casos fortuito decorrente de força maior. Então, estamos lá trabalhando, que não é muito difícil, inundou, digamos que inundou. Lá no nosso prédio do INSS, inclusive, é bem precário, os pisos, infelizmente, estão saindo e tal, a agência é bem velha onde eu trabalho e também realmente entra água lá. Quando chove muito, entra água lá, às vezes tem que até desligar o computador. Então, houve um incêndio, uma inundação, qualquer coisa desse tipo, no horário de trabalho, e alguém veio escorregar lá e, sei lá, se machucar gravemente porque escorregou ou inundou demais, se afogou, alguma coisa desse tipo, é acidente de trabalho, tá? É isso que tá falando aqui. Nessa letra da lei. A doença proveniente de contaminação acidental do emprego no exercício de sua
atividade, não precisa nem comentário. O acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e horário de trabalho. Isso é muito importante, ainda que fora do horário de trabalho, fora do local de trabalho. Todas essas que eu falei anteriormente, ele estava ali na empresa no horário de trabalho, mas agora estamos falando fora. Na execução de ordem, na realização de serviços sobre a autoridade da empresa. A empresa deu uma ordem para, sei lá, aqui essa máquina, ela trabalha com bateria, ela trabalha com alguma coisa nesse sentido. Acabou, deu uma ordem pro funcionário ir lá na loja lá comprar. E nisso que ele estava indo na loja, ele foi com o carro dele ou com o veículo da empresa e ocorreu um acidente. Ele veio se acidentar aí. E isso é acidente de trabalho, porque ele estava trabalhando. Mas que ele não estava ali na empresa naquele momento, dentro da fábrica, dentro da loja, ele saiu para cumprir uma ordem para beneficiar a empresa. É isso que está falando. Na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito. Então, o que é espontânea? Eu moro, digamos que você mora do lado da fábrica que você trabalha, você mora do lado. Aí, essa fábrica tá pegando fogo, ou choveu muito, tá inundando, vai molhar todos os papéis, o computador vai queimar tudo, vai dar um prejuízo enorme e talvez você fique desempregado, você fica desesperado, eu vou lá salvar as coisas da empresa, desligar, tirar o computador da tomada, pegar os papéis lá, importantes, eu preciso ajudar. Aí você vai, espontaneamente, porque você quis. É acidente de trabalho? Só que você foi, você caiu, acabou caindo coisas em cima de você, tiveram que chamar um bombeiro, ou até mesmo via óbito, ou um acidente muito grave aconteceu com você ali e você não estava no horário de trabalho, realmente não estava, mas você foi para evitar prejuízo para a empresa, para proporcionar proveito para a empresa, também é acidente de trabalho. Em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo, quando financiada por essa, dentro de seus planos para melhorar a capacitação da mão de obra, independente de locomoção utilizada, inclusive com veículos do segurado. Então, sei lá, você mora em Marília e mandaram você lá em São Paulo, capital, fazer curso de capacitação. Ou a gente trabalha no INSS, geralmente eles mandam para São Paulo, capital, né, que eu sou da Superintendência 1, então manda ou para São Paulo capital, ou manda para o Distrito Federal também, pode, tem esses grupos de trabalho, foi. Aí acontece algum acidente, né, acontece alguma coisa, ou no percurso, mesmo que seja com o meu veículo, com o seu veículo, você tá indo lá fazendo esse curso para a empresa, para melhorar, né, para capacitação profissional ali na empresa, mesmo que seja com o seu veículo, é acidente de trabalho, é isso que tá falando aqui. Outra coisa, esse tinha saído, depois voltou, né, ele tinha saído em 2019, agora voltou e tá, que é o quê? No percurso da residência para o local de trabalho, ou desde para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado. O que é o percurso da residência? Você trabalha, sei lá, 1 hora do seu trabalho, da tua casa até o trabalho, você faz esse percurso todos os dias, da sua casa até o trabalho, não faz? Então, esse é o percurso. Se durante esse percurso você vier se acidentar, porque você só acidentou porque você estava indo trabalhar, ou porque você estava voltando do trabalho, você não estaria indo e nem voltando, você acidentou ali, caiu de moto, ou bateu em outro veículo, né, o carro bateu em outro veículo com alguma coisa, isso é acidente de trajeto, tá? É acidente de trabalho, sim, porque você estava indo trabalhar. Ou na hora do almoço também, alguma coisa desse tipo, você tá vindo trabalhar. Desde que você faça o mesmo percurso também. Não, eu tava saindo do trabalho, fui na casa da minha amiga, da minha prima, ou passei numa loja, aí não é. Aí você desviou, né? Desvio, você não tava indo pra casa. Acidente de percurso é aquele que você faz todos os dias. No período destinado à refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação das outras necessidades fisiológicas no local, ou durante este. O empregado é considerado no exercício de trabalho, é claro, né? A pessoa tá ali descansando, horário de almoço, de refeição, de lanche, alguma coisa, considerado no período ali de trabalho. Não é considerada agravação, complicação do acidente do trabalho, a lesão que resulte de acidente de outra origem se associa ou se superponha às consequências do anterior. Que é o que? Você teve um acidente lá jogando bola no final de semana, aí caiu agora na empresa, lá escorregou e caiu. Esse veio depois. Então, isso não é um acidente de trabalho, porque você já tinha caído, você já tinha se lesionado no final de semana lá jogando bola. É isso que tá falando aqui. A perícia médica do INSS
considerará caracterizada a natureza acidentária da incapacidade quando constatar a ocorrência do nexo técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo. Então, o agravo, o sofrimento, a lesão, o acidente com o nexo técnico da empresa. Então, esses dois relacionados com ali a empresa, a realização do trabalho que ele faz, a realização do serviço que ele faz, né? Que é doença profissional, doença do trabalho, exercício, tudo. Esses dois juntos que vai caracterizar ou não tá relacionado ao trabalho. É isso que tá querendo dizer aqui, ó. Então, o INSS considerará caracterizada a natureza acidentária da incapacidade quando constatada a ocorrência do nexo técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo, decorrente da relação entre a atividade da empresa ou do empregado doméstico e a entidade mórbida motivadora da incapacidade elencada na classificação internacional de doença, em conformidade com o dispuser o regulamento. A perícia médica do INSS deixará de aplicar o disposto neste artigo quando demonstrado a inexistência do nexo técnico de que trata esse artigo. Bom, se não tem um nexo técnico epidemiológico, não é considerado acidente do trabalho. O que seria esse nexo técnico epidemiológico? Só explicando melhor. Consiste na relação estatística epidemiológica que se estabelece do Código Internacional da Doença, que existe esse CID, né, que é o Código Internacional da Doença, que cada doença tem um CID, que vocês sabem, e o segmento da atividade da empresa, desenvolvida pelo empregador, que é a Classificação Nacional da Atividade Econômica. Então, tem que estar esses dois relacionados à atividade mais a doença, para poder dar esse nexo técnico epidemiológico. A perícia médica poderá dar positivo ali, que classificou que realmente tem isso, ou até mesmo descartar. É isso que está falando aqui. A empresa ou o empregador doméstico poderão requerer a não aplicação do nexo técnico epidemiológico, cuja decisão caberá recurso com efeito suspensivo. Então, guarde bem essa palavra, ou não é qualquer recurso, é recurso com efeito suspensivo, vai suspender aí, tá? Da empresa ou do empregador doméstico ou do segurado ao Conselho de Recursos da Previdência Social. A empresa, já no artigo 22, fala o quê? Que a empresa ou o empregador doméstico deverão comunicar o acidente do trabalho à Previdência Social até o primeiro dia seguinte ao da ocorrência. Então, ocorreu um acidente agora na empresa, sei lá, a pessoa cortou a mão, cortou o braço, não sei, na máquina lá, houve um acidente. A empresa deve comunicar quando? Olha lá, até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência. Então, primeiro dia útil seguinte, ela já deve comunicar que houve esse acidente. Mas em caso de morte, é imediato. Cuidado, porque o caso de morte, ele é gravíssimo, né, gente? Porque às vezes a pessoa tá recebendo um benefício, coisa do tipo, pode ter fraude, né? Alguém recebendo no lugar dela e tal. Por isso que é importantíssimo. Ocorreu óbito na empresa, um acidente que a pessoa veio a óbito, ele deve ser comunicado imediatamente. Em caso de morte, de imediato, a autoridade competente. Sobre pena de multa, a empresa ainda vai ser multada se não cumprir esses prazos entre o limite mínimo e o limite máximo do salário de contribuição, sucessivamente aumentada nas reincidências. Ocorreu mais de uma vez reincidência, aí vai ser aumentada ainda essa multa. Isso que tá falando aqui, aplicadas e cobradas aí. Da comunicação a que trata esse artigo, receberão cópia fiel. Também já foi objeto de prova. Quem que recebe cópia fiel dessa comunicação? O acidentado, os seus dependentes, bem como o sindicato que corresponde à categoria. Então, decore quem recebe cópia fiel do acidente. O acidentado, a pessoa que sofreu o acidente ali, geralmente o segurado, os seus dependentes e o sindicato da categoria. Na falta de comunicação por parte da empresa, poderão formalizá-los. Quem que poderão? A empresa não comunicou. O próprio acidentado, ele pode comunicar o acidente de trabalho? Pode, isso que tá falando aqui no parágrafo 2º, né? O próprio acidentado, seus dependentes, a entidade sindical competente, o médico que o assistiu ou qualquer autoridade pública, não prevalecendo neste caso o prazo desse artigo, porque a empresa, né, que é responsável, como a gente já tinha visto nos artigos anteriores, a empresa deve comunicar o acidente, ela tem o prazo para isso, tem a multa ali também para ela pagar caso ela não cumpra, é a obrigação da empresa, mas a empresa não comunicou, o acidentado pode comunicar, os dependentes podem comunicar, o médico pode comunicar, a entidade sindical da categoria pode comunicar, é isso que tá falando assim. Falando aqui, e essa comunicação, mesmo que seja feito
pelo acidentado, pelo médico, dependentes, não exime a empresa da responsabilidade pela falta do cumprimento, tá? Não exime ela. O sindicato e entidades representantes de classe poderão acompanhar a cobrança pela previdência das multas previstas neste artigo. A multa de que trata esse artigo 23. Considera-se como dia do acidente, no caso da doença profissional ou doença do trabalho. Qual é o dia do acidente? Extremamente importante também. Então, o dia do acidente é o início da incapacidade laborativa para o exercício da atividade habitual. Então, muitas vezes, ele sofreu um acidente ontem, mas ele estava bem, ou no primeiro mês, às vezes ele ficou bem, daí ele vem ficar com uma sequela, começa ali a impactar o que? A sua capacidade laborativa, né, para o trabalho. Então, daí vai começar no dia, e isso que tá falando aqui, ó, a data do início da incapacidade laborativa para o exercício da atividade habitual. Então, não importa o dia do acidente, mas você tem que ver qual considera como dia do acidente, no caso de doença profissional, doença do trabalho, a data do início da incapacidade. Então, aqui, a data do início da incapacidade. Se ele sofreu um acidente ontem, ficou inválido ontem, seja temporariamente ou permanente, vai ser a partir de ontem. Mas se ontem, às vezes ele tinha ficado bem, ele começou a notar as dores e tudo mais, aí vai ser a partir do momento da incapacidade. Isso que tá falando aqui. Ou do dia da segregação compulsória, ou do dia... ou o dia em que foi realizado o diagnóstico. De repente, ele passou na perícia e o diagnóstico foi aquele dia. Então, aquele dia que foi fixado ali o início, né, da doença. Valendo para este efeito o que ocorreu primeiro. Geralmente, a Sebrasp muda e coloca o que ocorrer por último, né? Fez isso no curso de formação. Por isso, é extremamente relevante. Cada palavra dessa aula, gente, é um assunto muito cobrado, muito importante, muito relevante. E eu tava lendo com vocês, mas sempre, ó, atenção nisso, atenção naquilo, porque às vezes você lê correndo, você não presta essa atenção, você não fixa o conteúdo, você não passa na prova. Importante isso, tá? Você já estudou esse assunto, não estudou? Deixe aí pra mim nos comentários, deixe também sugestões de novos vídeos. Caso você queira ser meu aluno, minha aluna, venha estudar comigo, vai ser um prazer poder estar te auxiliando rumo à sua aprovação no concurso do INSS. Sou professora Andressa de Direito Previdenciário. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa também o seu comentário, ajude na divulgação, faça o bem. Beijão!